Contextualizando o Brasil, seu canal de informação relevante para você que é telespectador da TV Câmara de Barreiras. O Contextualizando o Brasil tem o dever de não generalizar conceitos. Partindo desse pressuposto, hoje nós trouxemos aqui Glauco Pires, que é integrante da União Espírita de Barreiras, também do Centro Espírita, né, da Casa Espírita Joana de Ângeles, Grupo Espírita Joana de Ângeles, para falar um pouquinho sobre justamente essa questão espírita para nós. Porque tem pessoas que utilizam dos conceitos, ou quem sabe até mesmo da doutrina, para o bem próprio. E isso a gente não pode deixar passar de maneira que não possamos comentar para elucidar para vocês os conceitos, tudo que tem por trás, de forma séria, de uma casa espírita realmente renomada como a Joana de Ângeles. Glauco, muito obrigado por você vir participar do Contextualizando. O Contextualizando tem realmente esse dever, né, de não generalizar conceitos. E aí eu já começo logo assim, de cara com você, batendo a bola para você explicar o que é o espiritismo. É ciência, é religião, os princípios filosóficos, é dogmático, não é dogmático? Então, assim, fique à vontade para você falar, para elucidar para o povo o que vem a ser o espiritismo. Ok. É um prazer, antes de mais nada, estarmos participando do programa. E obrigado pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o espiritismo. Então, nós diríamos que o espiritismo é uma filosofia espiritualista com bases científicas e consequências ético-morais. Então, vamos explicar parte a parte desse conceito, né? Esse conceito está escrito e desenvolvido no Livro dos Espíritos, que é a obra base do espiritismo. Então, quando dizemos que é uma filosofia espiritualista, é porque nós trazemos o questionamento da existência, do que é e de como é, ou de como são as coisas, na perspectiva do espírito, ou que os espíritos nos trouxeram. Por isso que temos dois nomes. Ou a gente fala espiritismo, ou a gente fala doutrina dos espíritos. Porque as informações foram trazidas pelos espíritos, na troca que fez Allan Kardec, no entendimento do mundo espiritual, do que depois ele foi chamar de mundo espiritual. Né? Que a partir do momento que é possível comunicar-se com alguém que já morreu, quais seriam as primeiras perguntas que você faria? Como é que é aí? Você come, você bebe? O que você sente? Como é que são as relações? Então essa é a tônica do Livro dos Espíritos. E essa também foi a tônica de Allan Kardec, o professor Rivaio, que depois ficou conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec, para exatamente buscar dos espíritos essas informações. E não só esse tipo de informação, mas a compreensão também dessa relação do mundo espiritual com o mundo físico. Né? Então, é uma filosofia espiritualista porque parte dessa questão do trato com a espiritualidade ou com os espíritos. A segunda parte do conceito é com bases científicas. O que significa dizer isso? Não dá para dizer hoje que é uma ciência como a gente entende, porque dizer que é uma ciência, ele precisa entrar, ou precisaria entrar, na academia, para ter o aval da academia para ser uma ciência. Então, nós dizemos que ela tem bases científicas. Qual a diferença de dizer assim? A diferença é que, com bases científicas, nós voltamos o olhar naquilo que a ciência traz desde o seu início, desde o seu começo. No significado da palavra ciência, que é experimentar ou observar. Então, a base científica é porque é uma base de observação, é uma base de experimentação. Então, por exemplo, Allan Kardec fez alguns testes para descobrir se o indivíduo era médium ou não. Então, como é que ele estabelece esse teste? Num grupo fechado de 8 pessoas, um efeito físico acontecia,
Só te cortando aqui, diga-se de passagem que Allan Kardec era professor, né? Exatamente. Pedagogo, então ele já tinha uma base Perfeitamente. do conhecimento científico por trás dele. Exatamente. Já era professor, já era conhecido na Universidade Francesa, até hoje usam os livros dele, né, na área de geometria, na área de matemática. Então, ele já tinha esse olhar como um pesquisador. Então, ele não ia se deixar levar. Por isso que ele era o mais crítico de tudo aquilo que estava recebendo. Então, o que acontece? Coloca-se 8 pessoas numa sala, um efeito de físico acontece. Tira-se 4 pessoas, o efeito físico não acontece. Volta essas 4 que saíram, as outras 4 saem, o efeito acontece. Então, essa experiência vai marcando o conceito de médium que Allan Kardec vai lançar depois. Porque com estes 4, o efeito acontece. Com outros, não acontece nada. Então, esses 4 têm alguma coisa que esses outros não têm. Então, perceba a forma de tratar o efeito, o efeito mediúnico ou os efeitos que aconteciam naquela época, já tinha essa perspectiva de um pesquisador. Então, essa linha, nesse conceito de filosofia espiritualista com bases científicas, é a isso que se refere. Porque ninguém se deixou levar por qualquer espírito que aparecesse, por qualquer mensagem. Então, houve um olhar de pesquisador nisso, por isso com bases científicas. E a terceira parte é com consequências ético-morais. Então, a ideia é que saber que existe um Deus maior, Criador, saber que você é espírito, que você continua existindo depois da morte do corpo, que as relações também continuam depois da desencarnação, tudo isso começa a trazer um sentido diferente para continuar existindo, para continuar no corpo físico. E exatamente aí, na certeza da imortalidade da alma, é que você começa a estabelecer outros parâmetros, ou novos parâmetros para viver a sua existência aqui. É aí então que vamos encontrar consequências ético-morais. Então aí esse conceito representa mais especificamente o que é o Espiritismo. Objetivo do Espiritismo. Qual seria o objetivo do Espiritismo hoje? Hoje não, o objetivo do Espiritismo. Isso, o objetivo do Espiritismo, além de mostrar essa realidade do mundo espiritual para nós, além de estabelecer esses conhecimentos que são também de princípios religiosos de variada ordem, que é a ideia de Deus, a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito, né? É marcar para essa nova humanidade, essa humanidade de agora, um novo tempo, no sentido de tirar o véu, de olhar para tudo com respeito, e naquela frase de Paulo, conheça tudo, mas absorva aquilo que lhe convém, ou seja, nessa possibilidade de estar liberto de amarras, ser um pensador, buscar por si mesmo, através desse olhar de liberdade, de livre-arbítrio, você construir na sua vida aquilo que você acha melhor e perceber no entendimento das leis naturais como a sua vida pode ser melhor, entendendo a dor, entendendo o sofrimento de forma diferente. Tem 2 palavras que podem ser também assim estabelecidas como o objetivo do Espiritismo, que é consolar e esclarecer. Esclarecer porque nós não temos nenhum objetivo de convencer ninguém a nada, mas podemos oferecer, conversar, esclarecer, nos juntarmos, como fazemos nas casas espíritas, e discutirmos sobre isso, para que cada um vá colhendo desse conhecimento aquilo que lhe convém. Fantástico. Eu não preciso nem comentar nada sobre o nosso programa de hoje. Simplesmente eu vou dizer que volto daqui alguns minutinhos, tá? Para a gente continuar esse papo. E agora a gente entra já na mediunidade no próximo bloco. Já já eu volto.